Imagine acordar numa manhã e descobrir que uma vila inteira simplesmente sumiu. Casas vazias, roupas nos varais, comida ainda quente nas mesas, mas nenhum ser humano à vista. Nenhum som, nenhum rastro, nenhuma explicação. Esse caso não é uma lenda urbana, nem uma história de terror inventada para assustar. Ele aconteceu, foi documentado, investigações reais foram feitas. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu com a vila de Anjikuni, no norte do Canadá. Por que mais de 30 pessoas desapareceram da noite para o dia, deixando tudo para trás como se tivessem evaporado? E por que, décadas depois, o governo canadense simplesmente parou de falar sobre o assunto? Hoje, no Códigos em Expansão, você vai mergulhar em um dos desaparecimentos mais perturbadores e ignorados da história moderna. Mas atenção! Quanto mais você descobre, mais assustador isso se torna. A aldeia ficava nas margens do lago Anjikuni, no território de Nunavut, uma das regiões mais inóspitas e remotas do planeta. Era habitada por uma comunidade inuit, indígenas do Ártico acostumados a viver em ambientes extremos. Em novembro de 1930, um caçador chamado Joe Labelle procurou abrigo na vila durante uma tempestade de neve. Era uma parada comum. Ele já conhecia os moradores. Mas naquela noite, ele encontrou o silêncio. Todas as casas estavam abertas. Havia lenha empilhada, lamparinas acesas, armas nas paredes, mas ninguém. Joe procurou por horas. Não havia sinais de luta, nenhum rastro de saída, nenhuma pista de para onde teriam ido. O mais sinistro, ele encontrou sepulturas recém-abertas, vazias. Quando Joe chegou até um posto telegráfico e relatou o desaparecimento, a polícia montada do Canadá foi enviada à vila. Eles confirmaram tudo. A vila estava vazia e os pertences estavam intactos. Relatos da época descrevem que não havia pegadas na neve, o que é inexplicável, especialmente considerando a quantidade de pessoas. E mesmo assim, os cães de trenó estavam mortos, amarrados e cobertos de gelo, como se tivessem sido esquecidos por dias, sem comida ou água. A investigação seguiu por semanas, mas de repente, silêncio. Sem conclusões. Sem relatórios públicos. O caso foi arquivado. Alguns tentaram explicar dizendo que os moradores migraram por causa do clima. Mas por que deixariam comida, armas, documentos e até suas crianças para trás? Outros alegaram ataque de animais ou tribos rivais. Mas sem nenhum sinal de violência. E o mais estranho é que, olha só, arquivos públicos dos anos 1960 simplesmente eliminaram menções ao caso nos registros da polícia montada. Será que foi uma tentativa de abafar? Com o passar dos anos, teóricos começaram a buscar respostas fora da lógica tradicional, sabe? Abdução em massa. Testemunhas relataram luzes azuis no céu naquela noite, descrições bem parecidas com os fenômenos de abdução relatados em diversas partes do mundo. Olha, alguns acreditam que a região era usada para testes envolvendo armas eletromagnéticas, ou até tecnologia de invisibilidade. Uma falha nesse experimento teria, de alguma forma, afetado toda a vila. Baseado na física quântica, tem gente que acredita que o local está, na verdade, sobre uma instabilidade na malha do espaço-tempo. Será mesmo possível que toda a vila tenha sido sugada para outra dimensão? Documentos que vazaram de pesquisadores independentes mostram que o governo canadense coletou amostras do solo, fragmentos metálicos e tecidos bem estranhos encontrados perto do lago.
Só que esses documentos sumiram da internet em menos de 24 horas. Os sites que hospedavam esse material foram simplesmente apagados. E os pesquisadores que divulgaram tudo isso acabaram silenciados. Em 1973, uma zona de exclusão foi criada ao redor da área. Até hoje, drones que tentam sobrevoar o local sofrem pane. Coincidência? Pesquisadores encontraram símbolos próximos à vila semelhantes a inscrições encontradas em ruínas da Sibéria e do norte da China, datadas de milhares de anos. Como esses símbolos chegaram até ali? Alguns acreditam que essas civilizações compartilham uma origem comum, ou talvez estejam ligadas por algo subterrâneo, uma rede ancestral de conhecimento ou transporte. Há até quem diga que as cidades perdidas da Antártida, ocultas sob o gelo, estão conectadas a Andikuni. O caso de Andikuni não é único. Em Roer Verde, no Brasil, uma vila inteira desapareceu em 1923, deixando apenas a frase "Não há salvação". No Japão, em 1959, uma aldeia de pescadores também sumiu, com fogueiras ainda acesas. Em 2004, satélites captaram uma anomalia térmica perto de Andikuni, no exato ponto onde a vila existiu, indicando uma fonte de energia ou algo enterrado. Essas coincidências apontam para um padrão global. Um padrão que está sendo encoberto. A vila de Andikuni permanece como uma cicatriz na história. Uma história que todos tentam enterrar, mas que teima em reaparecer. Seja o que for que aconteceu ali, desafia as leis da lógica, da física e da história. E se essa vila foi apenas a primeira? E se há outras? E mais virão? E se não foi um desaparecimento, mas uma extração? Apesar das tentativas de silenciar o caso Andikuni, em 1997, um ex-militar canadense aposentado, chamado Thomas Emil, postou anonimamente em um fórum criptografado um suposto relatório interno da Força Aérea Real Canadense. O documento descrevia a descoberta de uma anomalia magnética subterrânea na região que causava falhas em equipamentos de navegação e desorientação humana. Segundo o ex-militar, um pequeno grupo de cientistas e soldados enviados para investigar a anomalia em 1971 nunca retornou, e a área foi declarada um ponto cego tático, proibida até mesmo para satélites militares. Outra pista pouco conhecida surgiu em 2002, quando um arqueólogo amador, usando um radar de penetração no solo, identificou uma formação geométrica regular perto da antiga vila. Essa estrutura, enterrada sob mais de 15 metros de gelo e permafrost, possuía ângulos perfeitos, similar a sítios megalíticos como Pumapunku na Bolívia e Yonaguni no Japão. Isso acendeu a teoria de que Andikuni foi construída sobre uma antiga base pré-humana, talvez uma instalação atlante ou até mesmo extraterrestre, e que seus habitantes podem ter, inadvertidamente, ativado algum tipo de mecanismo ancestral. Um detalhe raro em registros modernos, dias antes do desaparecimento, moradores de vilarejos próximos relataram uma aurora boreal anormalmente baixa sobre a área de Andikuni, com uma tonalidade avermelhada e efeitos eletromagnéticos detectados em rádios de longo alcance. Alguns dizem que estes não eram fenômenos naturais, mas o efeito de um campo de distorção gerado por tecnologia desconhecida, possivelmente usada para camuflar ou transportar a vila inteira. Curiosamente, fenômenos similares foram relatados na Sibéria em 1908, durante o famoso evento de Tunguska. Para completar o quebra-cabeça, em 2018, um satélite europeu de monitoramento atmosférico detectou uma assinatura incomum de radiação gama exatamente no local onde Andikuni ficava. A emissão durou apenas 11 segundos, mas deixou os cientistas perplexos.
Sua frequência coincidia com sinais detectados anteriormente apenas de fontes extrasolares. Como se algo tivesse reativado por um instante. Será que essa vila é apenas a superfície de algo muito maior? E se o desaparecimento não foi um fim, mas o começo de algo que ainda se desenrola debaixo dos nossos pés? Se essa história te causou arrepios, é porque ela toca em algo mais profundo. Aqui no Códigos em Expansão, a nossa missão é trazer à luz o que o mundo tenta esconder, investigar os mistérios mais sombrios e revelar as verdades que silenciam. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho e comente o que você acha. Até logo!